usar o Kali, conseguiu já configurar, ou não conseguiu configurar ainda como máquina virtual? Eu, particularmente, eu estou atrasado em algumas coisas ali, eu tenho que dar uma revisitada nas aulas e em algumas atividades ali, porque falhei nas últimas semanas aí, mas acho que não vai ter dificuldade. De agora em diante, tirando essa parte de saber conseguir usar ali o básico, né, do Kali, todas são meio que separadas. Então, como são aspectos diferentes, hoje a gente vai ver a parte de exploits, né? E depois a gente vai ver uma parte de senhas. Então, cada parte é um pouquinho separada da outra, né? Então, uma coisa não impacta diretamente na outra, assim. Deixa eu apresentar aqui. Vou mostrar para vocês aqui a minha versão do gabarito. A última aula que eu dei sobre segurança, teve gente até que encontrou coisa a mais do que eu tinha colocado no gabarito, nessa análise do dump ali. Uh, então a gente, vocês tinham que baixar o dump, .tar, né, que era zipado, tinham que extrair esse cara para obter esse arquivo aqui que estava lá dentro, bob.vmem, que era um dump de memória. Esse aqui era o MD5 dele, então quem quisesse fazer o MD5 sum no terminal desse arquivo ia obter algo semelhante, tem que ser exatamente igual na realidade ao MD5 que eu forneci aqui em cima. Isso aqui é mais para verificar que não foi corrompido o arquivo, só quando vocês estavam baixando. Aqui conta toda a historinha da empresa X, né, que contratou vocês para fazer essa análise. Então, a primeira tarefa de todas era tentar identificar qual era o sistema operacional que estava rodando na máquina quando fizeram o dump de memória. Então, era um Windows XP 32 bits. Para isso, vocês podiam fazer, quem não instalou, né, teria que só alterar isso para Python, PY. Depois de fazer todas aquelas atividades que a gente fez, que eu passei lá para configurar as dependências ali do Volatility. E aí, toda vez que eu falar aqui em Volatility, basicamente é a mesma coisa se não foi feita a instalação. Quem só baixou do GitHub lá o código dele, pode executar ele, o script dele em Python dessa forma. Então, aqui tinha que só identificar que o arquivo era bob.vmem. E esse primeiro módulo, que era o ImageInfo, daria para vocês algumas informações, como, por exemplo, a versão do sistema operacional, que ele indica, né, que ele acha que é. Depois aqui pedia para listar todos os processos que estavam rodando na máquina, no momento do dump, tanto em árvore quanto em lista. Então, para ver em árvore, teria que usar esse PS-tree. E para ver em lista, teria que usar o PSList. Aqui ele pergunta também qual o processo que vocês acham que pode ter gerado um problema desse. Então, tem um forte indício aqui que pode ser do Acrobat Reader, porque ele foi criado a partir do Firefox, então provavelmente a pessoa abriu um PDF que estava em um link no navegador, isso pode ter gerado problema. Aqui depois perguntava quais eram os sockets que estavam abertos e quais processos, quais PIDs, né, dos processos que estavam com essas conexões abertas quando deu problema. Então aqui tem várias conexões que ficaram abertas, para isso a gente usa o conscan, esse é o módulo usado. E o PID 888, que é do Firefox, tinha uma conexão aberta com esse IP remoto na porta 80, que é do HTTP. Então tem tanto uma aberta pelo Firefox quanto uma pelo Adobe. Então isso aqui é bem crítico, porque esse aqui tudo bem até ter alguma conexão aberta, mas o Adobe ter, que é um leitor de PDF, não é o esperado, né? Então, provavelmente foi feita uma conexão aberta pelo Adobe, que baixou um código malicioso, um exploit, com um payload lá malicioso. E com esse comando aqui, sockscan, aqui embaixo, eu fiz aqui, usei o pipe para pegar a entrada, a saída desse comando aqui,
e usar como entrada do grep para obter somente os que têm o PID 888. Então, só o que foi gerado a partir desse processo. E aí a gente conseguiu ver que foram abertas duas conexões, uma UDP e uma TCP. Meu Gini aqui, meu leitor de texto está bugadaço. Vou ir para baixo. Fiz a mesma coisa com o 1752, que era o PID do processo lá do Adobe. Então aqui estão as duas conexões, TCP e UDP. Aqui ele pedia também para verificar... Cadê? Pedia também para verificar qualquer URL suspeita que vocês tivessem encontrado fazendo análise do dump no VirusTotal, que é aquele site que tem uma base de dados boa sobre ataques. Então, essas são duas URLs que eu encontrei. Para isso, vocês tinham que encontrar que tinham que usar esse módulo aqui, o Year History, que é um Internet Explorer, a história o histórico dele, né, do Internet Explorer. Aí vocês conseguiam descobrir esses dois links e aí podiam jogar esses links lá como entrada do VirusTotal. Esse aqui é um executável que eu consegui gerar. A gente consegue fazer dump desse cara aqui, né? Transformar ele de novo. Então a gente consegue obter a partir do número do processo, que a gente consegue fazer o dump de volta. E aqui pedia para usar o comando forMost. Aqui está o negócio do dump, que eu comentei antes. Então, memdump é o módulo para fazer do processo que eu quero, do PID que eu quero. E aqui eu digo qual diretório onde vai ser salvo esse dump desse processo. Aí ele consegue recriar aquele cara e jogar. Nesse caso aqui, depois eu usei forMost para, a partir desse arquivo de dump gerado, ser transformado em PDF como saída. E a gente consegue fazer, ter acesso a esse PDF malicioso. Mesma coisa para o outro PDF. Então ali eu gerei, são 7 PDFs gerados ali. E depois a gente tem até como fazer esse comando aqui, a gente pode jogar esses PDFs lá para o VirusTotal para ver o que vem. E também eu consigo usar o grep com essa opção "-i" para verificar se tem algum código em JavaScript, por exemplo, dentro do PDF, escondido. E aí a gente consegue identificar qual PDF que tinha lá o código malicioso. No geral é isso. Coloquei lá o gabarito no Moodle, tá? Hoje a gente vai ver exploits e o Metasploit, como é que a gente trabalha com esse cara. Aqui, deixa eu botar aqui. Não esqueçam que sábado vai ter a atividade do sábado letivo, né? Então vocês vão ter que fazer o exercício desse vídeo aqui, de reconhecimento de vulnerabilidades. Depois eu vou mandar no grupo o link do vídeo. E aqui depois, lá no dia 15, eu vou falar sobre o Meterpreter, que é um interpretador específico do Metasploit. E eu vou passar o trabalho 3, que é usando o Metasploit, a gente vai ver um pouco dele hoje já, que é esse software específico para isso, para trabalhar com exploits, exploração e ataques. E aí vocês vão ter uma semana para fazer. E segue o baile, que a gente vai depois para essa parte de erro de programação, engenharia reversa, pós-exploração e, por fim, aqui o último trabalho que é com senhas. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu passar aqui. Beleza. A aula de hoje é bem legal, porque a gente vai ver como é que um atacante faz para tentar invadir uma máquina, por exemplo, ou rodar um código malicioso remotamente. Mas antes disso, vamos ver o que são exploits. Então, um scanner de vulnerabilidade, que é o que vocês têm ali na aula de sábado, basicamente o que faz é tentar descobrir e criar uma base de dados a partir dessas vulnerabilidades, ou seja, as possibilidades de ocorrerem um ataque, os pontos de partida, né? Um indício que pode acontecer algum problema ali. Então, o fato de explorar
essa vulnerabilidade, sendo que ela tem que existir previamente, a gente chama de exploit. Então, a vulnerabilidade pode ser uma fraqueza tanto do software, do sistema, uma configuração, uma versão antiga também de um software pode acontecer isso, uma porta que não era para estar aberta, está aberta, tem vários tipos de vulnerabilidade. Né? Exploração, que é isso. E o exploit é o código malicioso que vira explorar essa vulnerabilidade. Então, aqui um exemplo, a gente tem uma série de dispositivos, né, roteadores e switches da marca Cisco, que são bastante comuns em empresas, e tem alguns programas, esse aqui é um exemplo desse tipo de programa, que é o Cisco Torch. Ele é focado somente nesse tipo de switch e roteador. Então ele visa só atacar isso e escanear a rede procurando dispositivos Cisco para verificar se tem algum problema lá, sendo que esses switches eles suportam uma série de protocolos, né, que permitem envio de arquivos, acesso remoto aqui para solicitação de envio get HTTP. Alguns deles têm até servidor web embutido, que pode ser foco de ataque também. Para usar o Cisco, quem quiser fazer um teste, primeiro tem que instalar com o apt-get, tá? A configuração geral dele, que a gente vai fazer nesse arquivo de configurações aqui, chamado torch.conf, que está dentro da pasta Cisco Torch, que está dentro da pasta etc. Então aqui a gente pode configurar uma série de parâmetros nele. Tem um arquivo texto normal. Aqui ele diz qual é o máximo de processo que ele vai rodar, quantos posts por processo ele vai fazer, qual é o arquivo de senhas que ele vai tentar usar, ou a base de dados de senhas para tentar fazer a quebra de senhas, e assim vai. Então a gente pode alterar essas configurações aqui para verificar, antes de executar o nosso teste. Aqui seria um exemplo de como instalar ele, porque por padrão ele não vem, então sudo apt install Cisco Torch, aí ele consegue instalar tranquilamente. E dentro dessa pasta aqui, Cisco Torch, que está dentro do share, que está dentro do user, ele tem uma série de arquivos texto, no qual a gente pode encontrar, por exemplo, aqui ele tem uma série de configurações aqui de usuários, senha, aquele arquivo de senhas que eu comentei antes, um log da tentativa de scan, tem uma base de dados aqui, um DB de fingerprint e assim vai. Então a gente pode alterar esses arquivos. Então, por exemplo, se o arquivo de senhas aqui dele vocês não acharem grande o suficiente, um atacante pode ir lá e pode modificar ele e adicionar novas senhas ali possíveis para fazer um ataque de dicionário. O problema disso é que quanto maior for o arquivo de senhas, mais tentativas de falha vão ser geradas, porque ele vai tentando uma a uma, né? E aí isso dá um indício que está sendo realizado um ataque. Esse aqui é um outro software, que é um programa mais generalizado, então ele não foca em Cisco, ele foca em dispositivos menores, com alcance menor, e normalmente usado em empresas menores também. Então, um D-Link da vida, um Telecom, etc. Tem uma série de modos que podem ser estendidos, e alguns deles são voltados para ataque de força bruta. Então, para tentar descobrir senha, por exemplo, de usuário e senha, né, para fazer uma conexão SSH, Telnet, HTTP, e assim vai. Nesse link aqui, exploitdb, deixa eu abrir ele. Vou mandar para vocês aqui no chat. Ele é um site que centraliza uma base de dados de exploits, ele é bem atualizado. Tá fora do ar, muito bom. Bom, sempre funcionou esse site, beleza. Tudo bem, deve estar momentaneamente fora do ar. Mas vocês podem acessar eles tanto pela internet, como eu fiz agora, ou quando vocês instalam o Kali, ele tem essa base de dados também, localmente, dentro dessa pasta aqui, exploitdb. Então, se vocês derem um ls lá nessa pasta, que está dentro de share user, ele vem tanto arquivos de exploit, ó, listagem, né, em modo CSV, shellcodes também. Então, ele tem uma exploits voltado para, por exemplo, para Java,
para Mac e assim vai. Então ele é voltado por assunto aqui, ele é separado por assunto em pastas. Vocês podem usar no o programa Search Exploit, que a gente pode usar por linha de comando para pesquisar um exploit específico, ou vocês podem usar as próprias pastas aqui para tentar encontrar. Então, dentro desse cara, ele sempre tem uma série de scripts, pode ser em Shell, em Perl, em PHP, ó, em TLC. Então, ele tem uma série de exploit mesmo, é uma base de dados bem grande. Ou vocês podem usar o Search Exploit, que faz essa pesquisa sem precisar ir ali pasta a pasta e ficar navegando. Então, por exemplo, aqui eu quero fazer uma pesquisa para ver quais são os tipos de exploit que tem para Windows. Então, eu dei um Search Exploit Windows, e aí usei a saída desse comando todo como entrada, usando o pipe aqui como entrada do grep para procurar somente dentro de Windows o que usa Cisco dentro da sua. Aí ele vai mostrar aqui a listagem toda dos exploits, qual é o caminho que ele está aqui, qual é a extensão do script de exploit, e aqui a descrição, né, o textinho de que representa esse cara. E o Metasploit, que é o foco do nosso trabalho da próxima aula, que é um sistema, esse aqui é o logotipo dele, né? E esse aqui é o site. Esse eu sei que está de pé, que eu acessei de tarde. Então esse aqui é o site oficial deles. Ali ele direciona inclusive para a página do GitHub desse cara, do Metasploit. O bom do Metasploit é que ele já vem instalado por padrão no Kali. Ele é muito grande, assim, ele é um framework, uma biblioteca de componentes que serve tanto para desenvolver exploits novos, quanto para usar uma série de exploits pré-existentes. E ele é atualizado praticamente diariamente ali. Ele foi inicialmente implementado na linguagem Perl, mas a última versão dele, a versão nos slides aqui eu estou usando a versão 5, mas no Kali mesmo já está a versão 6, testei hoje à tarde. E aqui eu agora vou mostrar um exemplo de um exploit, por exemplo, que foi escrito, foi implementado para rodar tentando atacar um servidor Apache em um sistema Windows. Então a cara dele, do código em Ruby, a grande maioria dos exploits são nessa linguagem de script, que vai ter um comentário inicial, só para falar sobre para que esse módulo serve. Ele é orientado a objetos, então aqui está sendo declarada uma classe chamada MetaSploitModel, e esse símbolo aqui em Ruby significa que ele é filho, ele está estendendo a classe Remote, que é do pacote exploit, que é de MSF, que é esse nome aqui é usado para o nome mesmo do Metasploit. Então aqui ele está usando alguns atributos, está definindo, por exemplo, o ranking, que é um padrão aqui de qualquer exploit no Metasploit. Então ele tem uma classificação, depois eu vou falar sobre ela para dizer o potencial desse ataque, se ele tem uma tendência a ser bem sucedido ou não, e dar um indicativo se ele pode ser usado ou não. Aqui estou criando um hash, aqui está sendo criado um hash, fazendo uma associação de chave e valor, para essa chave pattern aqui para o valor Apache, que é a pasta que a gente quer. E aqui é uma grande vantagem, eu não preciso, por exemplo, aqui ele quer usar, nesse módulo, ele quer usar um cliente HTTP, né? Então, ao invés de ter que implementar tudo isso do zero, eu posso simplesmente dar um include aqui e fazer essa comunicação com esse módulo importado. Então, isso facilita bastante a escrita, né, desse tipo de código malicioso. Para iniciar o Metasploit, embora ele seja instalado por padrão, a primeira vez que vocês forem usar ele para testar, vocês têm que executar esse comando antes, que é iniciar, ou seja, msdb, db de database, e aqui a gente está iniciando, passando esse comando init, para iniciar o banco de dados, a base de dados do sistema, dessa aplicação. Se vocês não fizerem isso, ele não vai deixar vocês rodarem depois o Metasploit. Cuidem aqui, ó, nesse caso aqui eu deixei assim para mostrar para vocês que vocês tentarem rodar direto, ele vai dizer que vocês têm que ser root para isso, então tem que ser com o sudo antes.
para executar esse comando, ele vai mostrar essas mensagens aqui dizendo que está começando a base de dados com esse nome de usuário. A base de dados também se chama MSF e assim vai. Então ele está criando todo o esquema aqui de base de dados. Ele salva as informações em PostgreSQL. Então tudo que for feito de tentativa de ataque aqui usando nessa máquina vai ficar salvo na base de dados os modos que foram usados, se foi detectado na rede algum host e vulnerabilidades identificadas também. Então tudo vai sendo salvo conforme vai, e essas informações podem ser utilizadas posteriormente em ataques também por atacantes. Então basta vocês fazerem esse comando aqui. Essa é a cara da saída que deve ser esperada. Depois que vocês configurarem a base de dados, aí vocês vão conseguir rodar através desse comando msf console. Então, quando vocês rodarem, sempre vai aparecer uma mensagem, uma imagenzinha aqui diferente. Toda vez que vocês rodarem aqui, ele vai mostrar a versão. Hoje já está em 6 alguma coisa. Vai dizer quantos exploits tem disponíveis, quantos tem auxiliares, quantos tem eles têm esses 3 tipos de exploits, quantos payloads tem, que é o código malicioso, que normalmente quando o atacante vai tentar atacar uma máquina, ele tenta descobrir uma vulnerabilidade, rodar o exploit para fazer essa conexão e jogar um payload para ser executado na máquina alvo. Esse aqui de evasão, que é para tentar fugir e apagar os rastros. Depois que vocês entrarem através do MSF console, ele vai ter essa cara aqui, então isso indica que a gente não está mais no terminal normal, a gente está já rodando no programa, ele não está com interface gráfica, ele está só no terminalzinho ali, mas isso aqui indica que a gente já está. Se vocês quiserem ver se está funcionando a parte da base de dados, basta escrever esse comando, dbstatus, com underline, e ele vai ter que dizer, sim, está conectado na base de dados MSF, e o tipo da conexão é com PostgreSQL. Então, isso já indica para vocês que está tudo certo com a configuração. Como eu comentei antes, a gente vai focar aqui em 2 tipos de módulos auxiliares dos exploits. Quando vocês quiserem localizar algum módulo, vocês podem usar o comando search, estando ali dentro do Metasploit. Essa pesquisa do search pode ser por sistema operacional, por aplicação, por tipo de módulo, por alguma palavra específica na descrição. Todos eles esses módulos vão ser scripts em Ruby, nessa linguagem. A extensão dos arquivos são .rb, né? E a partir do momento que vocês escolherem, eu quero usar o módulo tal para testar, vocês vão usar o comando use. Esse é o comando usado por um atacante para dizer, não, eu quero usar um módulo específico tal. Conforme vocês vão usando o módulo, vai restringindo as opções que vocês têm para aquele tipo de ataque. Então, quando vocês forem fazer um search ali no Metasploit, vocês podem usar algumas palavras-chave como app, autor, o tipo, que são aqueles 3 tipos que eu comentei. E essas 3 identificações aqui são identificadores únicos ali, baseado numa certa notação. Então, são 3 diferentes, né? Mas todos podem ser usados. O nome do módulo, a plataforma e uma referência. Então, por exemplo, se a gente quiser fazer uma pesquisa para nessa base de dados aqui, como Vulnerabilities and Exposures Number, que é uma bem comum aqui, bem tradicional, basta eu colocar sempre 2 pontos. Então, eu coloco um desses caras aqui, nesse caso eu botei o CV, 2 pontos, 2020. Então, esse aqui é o parâmetro que eu usei para esse cara aqui. Então, pesquisei somente todos os módulos que aparecem esse valor aqui, que seja de 2020. Aqui um exemplo, então, já usando um módulo já específico. Então, aqui a gente está usando um scanner para servidor Samba, para descobrir a versão do Samba. Então, aqui eu estou usando um módulo auxiliar, que é de scanner, que é para o servidor Samba, que é para descobrir a versão do Samba. Então, aqui isso aqui tudo vai indicando o que a gente vai fazer. Como ele está mostrando aqui, ele está no módulo auxiliar, esse aqui é o nome do módulo, então aqui eu já estou no módulo, já não estou mais só no Metasploit. Primeira coisa que vocês vão fazer sempre que vocês forem usar um módulo é botar essa opção aqui, Show Options. Então isso vai indicar para vocês o que pode ser configurado aqui como parâmetro. Então aqui eu tenho 2 parâmetros que têm que ser configurados, que estão como required aqui com yes,
que é o remote host, ou seja, o host remoto, o host alvo, né, o IP onde eu quero fazer esse tipo de ataque. E o número de threads, quanto mais threads eu colocar, mais rápido vai ser o nosso teste. Aqui tem outros que eu posso tentar também usar, mas não sou obrigado a usar. Então, domínio do Samba, usuário e senha, se eu souber. E aqui um outro exemplo aqui. Então, aqui é um exemplo de exploit de vulnerabilidade do compilador C, chamado dist.cc. Então, aqui eu estou usando o exploit, agora já não é um auxiliar, é um exploit mesmo. Para Unix, MISC, quer dizer que o que não se sabe onde colocar, se coloca nessa pasta MIST. E MISC, desculpa, que é miscelânea, né, que vem do inglês. E aqui esse é o nome do módulo de fato. Estando aqui, dou um show options de novo. Então tem a host remoto, a porta remota também. Ele já tem um valor padrão nesse caso, para a porta remota, e ambos são configurados. Se eu não modificar ele usa o padrão. Posso ver os serviços também da rede. Ele vai mostrar sempre o protocolo que está sendo usado, a porta, o IP, o nome desse cara, se ele está aberto ou não, ou se está filtrado, o estado. Então, se tem uma porta aberta, é um indício de vulnerabilidade. E caso seja bem sucedido no nosso exploit, payload é o nome do código que vai ser executado remotamente. Então, estando ali, a gente pode executar esse comando aqui, show payloads, para verificar quais são os payloads disponíveis. Então, se vocês abrirem o Metasploit e usarem show payloads, vai mostrar todos que tem na base de dados. Todos mesmo. Agora, se vocês usarem algum exploit específico, deram um use antes, e vocês estão só naquele módulo, quando vocês derem show payloads, vai mostrar os payloads que estão disponíveis só para aquele módulo específico. Que são compatíveis com aquele módulo, né? Então, aqui um exemplo, dei um show payloads geral, e aí ele vai mostrar todos aqui. Aqui ele dá um nome do payload, aí ele tem o ranking aqui, que eu vou comentar mais depois, que eu vou dizer para que serve cada um deles. Se ele foi verificado ou não, se alguém realmente executou ele, testou e verificou que funciona. E aqui a descrição. Então, por exemplo, pode ter para abrir uma linha de comando no Android, através de conexão remota HTTP, para Apple, para BSD e assim vai. Então aqui um exemplo, ó, usei o mesmo módulo aquele do dist.cc, do compilador C, e aí a partir do momento que eu estou nesse módulo, se eu dou um show payloads, em vez de mostrar todo aquele negócio, ele mostra só os que são possíveis para esse tipo de ataque. Nem todos os exploits vão mostrar um terminal, um shell, né? Que se for, por exemplo, se eu fizer o ataque, se o atacante fizer um ataque em cima do Windows, o que vai abrir para mim não é um terminal do Linux. Então, ou eu uso, no caso, o próprio terminal do Windows, ou eu posso, tanto para o Linux quanto para o Windows, usar um terminal específico que independe de sistema operacional, que é o Meterpreter. Então, na próxima aula que a gente vai ter, eu vou falar um pouquinho mais sobre o Meterpreter, vou dar alguns exemplos dele, porque ele tem uma série de comandos e tem algumas coisas já prontas lá, como, por exemplo, ele permite, se eu tiver acesso a isso, de um host alvo, eu consigo com um comando só usar o webcam do cara que está sendo atacado, capturar a tela dele, além de uma série de possibilidades, né? E o bom é que eu não fico restrito a um sistema operacional específico ali para usar. Então, aqui um exemplo desse módulo aqui, Java RMI Server. Estou usando ele, estou setando o payload para Java Meterpreter Reverse TCP, ou seja, esse payload aqui é para fazer uma conexão que é enviada do lado do atacado para o atacante, por isso que consegue passar por firewall. Então ele abre uma conexão TCP reversa, que a gente chama, para abrir um terminalzinho Meterpreter a partir dessa vulnerabilidade aqui do Java RMI. Então aqui eu setei o payload, setei o remote host para esse IP aqui, setei o localhost, porque eu posso mascarar o IP local também.
E executei o exploit com esse comando exploit, o exploit aqui. Posso também executar por run, funciona também. E ele está dizendo, eu estou executando o exploit como uma tarefa em background com um identificador 0. Aqui ele vai dizendo passo a passo o que está acontecendo. Então ele conseguiu, iniciou aqui o handler TCP. Então ele está esperando na porta 4444 do IP local, esperando a resposta dessa conexão reversa TCP. E basicamente é isso. Ele vai fazendo aqui, inicia o servidor, envia o cabeçalho RMI, a chamada RMI, recebe a resposta para executar um jar malicioso ali com payload e conseguiu abrir aqui. Ó. Então isso aqui é a mágica, que ele conseguiu abrir uma sessão de identificação para o servidor local, para o servidor remoto. Esse aqui é a porta do servidor remoto, esse aqui é o IP dele. Então, a partir do momento que eu abrir uma sessão, se o atacante quer, ele pode abrir várias sessões diferentes, tá? Para a mesma máquina. E aqui o comando mais importante, que é o help. Então, tendo aberto lá o Metasploit, vocês podem usar o comando help para mostrar todos os comandos possíveis, né? Os comandos básicos aqui. Os comandos de módulo. Então, o que eu posso fazer com o módulo? Posso usar, posso pesquisar, e assim vai. Os comandos de job, que eu posso matar um processo, criar um novo. Toda vez que a gente roda um exploit, ele cria um processo novo ali, localmente. De script, de base de dados, o DB, a gente usou o DB status. De DB foi esse que a gente usou. Né? De credenciais. E quem gosta muito de interface gráfica, dá para usar o Armitage, que é o quê? Ele é a aplicação gráfica visual que roda internamente o Metasploit. Então, basicamente o que ele é, aqui embaixo seria um terminal do Metasploit, como a gente abre um terminal mesmo. A variação dele é que ele tem aqui essa estrutura em árvore aqui para mostrar os exploits, payloads que a gente tem possíveis. E aqui quais hosts foram capturados ali nos scans ali de vulnerabilidades da rede. Então, por exemplo, aqui eu tenho um Android com esse IP, tem uma impressora que está na internet, que está na Wi-Fi aqui, que está na rede, tem um Mac e assim vai. Então ele consegue ter uma visão mais global aqui embora esse software aqui não vem por padrão, mas basta instalar com o apt-get também, apt-get install Armitage, que ele já vai fazer para você. Se você escrever no terminal Armitage, ele já vai perguntar se quer instalar até sem botar o apt-get. A tarefa da semana é essa aqui, tá? Vocês vão escolher um dos exploits contidos nessa pasta aqui. Então, vocês vão ter que dar uma pesquisada, escolher um e descrever como é que ele funciona. E aí, se for possível, tentar descrever ali, passo a passo, o que ele faz, de modo geral, ali no código. Não precisa ser Ruby, tá? Pode ser outro script, né? Tem vários scripts diferentes ali. Tem C, tem Ruby, tem Python, PHP, tem vários tipos. E aqui o segundo exercício, que é para descrever também 3 opções de payload disponíveis no Metasploit. Então vocês vão escolher 3 aleatoriamente, se vocês quiserem, e aí vocês vão explicar para que ele serve. Antes de terminar a aula, peraí. Então, em geral, no Metasploit, esses são os passos que um atacante faz para iniciar e explorar um alvo. Né? Ele inicia o MSF console, inicia o Metasploit, procura qual exploit ele vai usar e configura ele com show options e configura um dos parâmetros que ele tem ali. Encontra o payload que ele acha interessante, então ele vai escolher dentro das opções para aquele exploit específico, setar as opções para esse payload e finalmente dar um run ou um exploit para tentar rodar esse cara. Comentei antes do ranking, né, que é o parâmetro que é configurado. Então, se o ranking do exploit for excelente,
ele nunca fez o serviço cair quando é executado. São raros, são poucos que são assim. Grades, que ele autodetecta o alvo após a verificação de versão. O good funciona bem na maioria dos casos, então ele já é mais mediano, pode não funcionar. O normal, que é confiável, mas não consegue fazer a detecção. O average, que é o médio ali, mas esse aí já está abaixo da média, ele não é confiável mesmo, provavelmente não vai funcionar. Esse aqui com certeza não funciona, o low. E o manual, que ele é mais instável, difícil uso. Aqui se encaixa todos os de negação de serviço também, no manual. Então a gente tem essas opções aqui de ranking na hora que vocês forem olhar, fazer uma pesquisa sobre um exploit. Então aqui eu vou dar um exemplo prático aqui para fazer um scan de rede. Ou seja, eu vou rodar para depois tentar ganhar acesso a partir das informações que eu obtive desse scan. Então a gente vai explorar um pouquinho o Meterpreter. Na próxima aula a gente vai ver mais como é que funciona esse cara, mais detalhadamente. Esse terminal específico aqui. E a gente vai ver como é que a gente ganha privilégios adicionais para tentar obter credenciais, obter senha, login, como é que um atacante faz isso. Então o scanning de rede pode ser feito tradicionalmente com o Nmap, comandinho bem básico, que é bem antigo, inclusive. Isso pode ser feito via terminal. O grande problema de usar isso sem estar no Metasploit é que as informações que tu obtém ali através do Nmap, os hosts que tu encontrou na rede, quais portas estão abertas, quais são os protocolos usados nas portas, esse tipo de coisa, isso não é salvo em lugar nenhum, né? Só se eu pegar e fizer uma base minha local. Se vocês conseguirem fazer um scanning de rede dentro já do Metasploit, usar um módulo específico para isso, as informações todas obtidas desse resultado já é salva direto na base de dados do próprio Metasploit, que é uma facilidade grande, porque depois essas informações podem ser usadas como entrada de uma exploração. Então, se vocês fossem executar o Nmap sem usar o Metasploit, aqui é um exemplo. Então, Nmap, aqui ele está procurando só nas portas principais, para não fazer uma pesquisa muito longa, demorada. Então, as 20 primeiras portas mais famosas, nesse IP aqui. E quando eu rodo isso, ele vai mostrar aqui, por exemplo, a porta 21, que é para FTP, está fechada, a SSH, que é 22, está fechada, e assim vai. Então, ele vai mostrar o que está open, que é aberto, e o que está sendo filtrado remotamente. Já se eu for usar isso no Metasploit, eu posso dar uma pesquisa por port scan mesmo, para scan de portas. Aí, nesse caso, eu encontrei aqui para exemplificar dentro dos módulos auxiliares e dentro da pasta scanner e dentro de port scan, um voltado somente para portas TCP. Mostrei as opções e depois setei o host remoto para esse IP aqui, com essa máscara de rede. Setei 10 threads, então quanto mais threads, mais o desempenho é melhor, né? E setei a concorrência, configurei aqui a concorrência para verificar quanto paralelamente ele vai rodar ao mesmo tempo. Por fim, dei um run para executar, dá para executar também com exploit. Então aqui exemplificando o que aconteceu nesse espaço. Então aqui dei um search port scan, ele vai mostrar todas as possibilidades que eu tenho de módulos. Dei um use para dizer, não, eu vou usar esse módulo especificamente aqui que está em vermelho. Dei um show options para verificar quais as opções que eu tenho. Todas são obrigatórias nesse caso. Ele já tem uma série de valores padrões. Setei o IP remoto. Setei o número de threads. Setei a quantidade de processos concorrentes e dei um run. Então ele vai executar isso e vai mostrar para mim quais portas estão abertas, estão com open. Então aqui tem o IP e a porta específica. Quando for uma porta padrão, porta 22, por exemplo, a gente sabe qual é o tipo de serviço que tá sendo disponibilizado naquela porta. Agora, as demais portas, como essa aqui, por exemplo, eu não sei. Então, para descobrir isso, o serviço, a gente pode executar services, esse comando, para o IP específico. Ele vai mostrar uma descrição maior aqui, qual protocolo é usado, versão de protocolo,
por porta, inclusive. Aqui, um outro exemplo, para tentar encontrar usuários SSH configurados. Então, isso pode acontecer de ter uma configuração antiga lá com usuários padrões ou não tiraram o usuário padrão quando foi instalado SSH. Então, por exemplo, aqui eu estou usando esse módulo aqui que está em vermelho, dei um use dele antes, para enumerar usuários do SSH. Dei um show options, ele mostrou aqui as opções. E eu usei já para um módulo específico, né? Então, tem uma máquina vulnerável que eu tinha aqui já. Então, aqui, esse é o nome do usuário que eu quero testar. Daria para usar um arquivo de senhas aqui também para testar em usuários. Aqui está o host remoto, que era da minha rede local, para esse usuário. Dei um run. E aí ele tentou aqui, ó. Ele tentou fazer aquele envio de pacote mal formatado para verificar. Ele conseguiu encontrar esse usuário aqui, então ele começou a mandar só um monte de pacote mal formatado para verificar se ele retornava alguma coisa para ele. E aí ele conseguiu encontrar esse usuário, que ele está configurado com a mesma senha, inclusive. Esse user e esse user. Então ele conseguiu escanear um host, finalizou isso e completou isso. Essa informação que ele conseguiu obter aqui já está salva agora na base de dados do Metasploit. Aqui eu dei um show options para verificar o que eu tinha de opção. Como eu sei agora que tem esse usuário, eu sabia aqui já na prática, né, que essa era a senha também. Aí eu dei um exploit, tive o sucesso, consegui fazer a conexão com esse usuário e senha e abri um comando, um shell, um terminalzinho com a seção 2, desse IP aqui nessa porta, para esse IP nessa porta. Aqui tem quando é que isso aconteceu e fechou, escaneou e terminou ali. Então ele conseguiu abrir um shellzinho pronto ali para conseguir executar comandos remotamente via SSH. Sem que o alvo saiba disso. Aqui já um segundo passo, explorando o alvo. Então depois que eu consigo fazer essa conexão, o que eu consigo fazer em cima disso? Embora a gente vai ter uma aula só sobre isso, né, depois, futuramente. Então aqui está sendo usada essa vulnerabilidade que é o Eternal Blue. Um dos exploits foi desenvolvido pela NSA, pela agência lá dos Estados Unidos, e que foi vazado pelo grupo Shadow Brokers, de hackers, e que foi usado, inclusive, para ataques de ransomware, um bem famoso chamado WannaCry. Então aqui está sendo usado esse módulo aqui para Windows, para servidor Samba, com essa vulnerabilidade do Eternal Blue. Então foi dado um use, foi setado o remote host e foi dado um exploit rodado. Então aqui ele está tentando fazer o TCP reverso, está tentando fazer a conexão. Aqui, beleza, o que tem mais? Então, no final dessa história toda aqui, ele conseguiu abrir um shell, tá? Foi aberto. Nesse caso, como era um Windows, ele abre especificamente, eu consigo ter acesso ali via DOS da máquina, consigo executar qualquer comando de Windows normal. Como o Windows tem algumas, eu não tenho tanta, não pode ser até familiaridade, mas tanto poder, né, de fazer alguma coisa por linha de comando, dá para fazer isso também, esse mesmo ataque aqui, para tentar obter um Meterpreter. Então, que é aquele terminal que não é específico de nenhum sistema operacional. Então, basicamente o que precisa ser feito é dar um set on payload reverse TCP, Meterpreter, para o Windows 64, dar um exploit, e aí, no final da história, ele vai ter algo parecido com esse, que aí aqui você consegue executar comandos específicos desse terminal do Meterpreter, que a gente vai ver na próxima aula. E por hoje é isso. Quem tem dúvidas por enquanto? Alguém acordado? Sim, tô vivo. Não, de boa, professor. Fala, Jean. Tô acordado, né, professor? Só escutando aí, olhando, concentrado. Beleza. Então, pessoal,
Quem tiver alguma dificuldade ali de como usar inicialmente, pode conversar comigo ali para... embora na tarefa dessa semana não tenha nada prático, mas tentem fazer pode até pegar o exemplo ali que eu botei nos slides, né? Tentem rodar alguma coisa ali para ver só para ver se funciona, se consegue estar funcional, para depois quando a gente tiver o trabalho mesmo de fato, vocês consigam fazer já de cara, né? Não precisa ficar configurando nada. Então tá, pessoal, hoje é isso. A aula não é longa, é para não ficar pesado também, até tem essas slides do Meterpreta, já está até no Moodle, inclusive. Quem quiser dar uma olhada, por curiosidade, tem ali também. Eu vou explicar eles na próxima aula. E não esqueçam da aula de sábado. Eu vou depois mandar o link para vocês ali no WhatsApp. E é isso aí. Até a próxima. A aula de sábado. Beleza, valeu. Valeu. A aula de sábado é um complemento dessa de hoje? Não, na realidade ela é uma continuação da de redes, que tem aquela aula de redes, né? Depois tem essa de vulnerabilidades, que é, por exemplo, aquela parte ali que eu falei do Nmap, tem a ver com essa parte de vulnerabilidades. Mas a gente nessa aula ali não tem nada a ver com Metasploit em si. Fala sobre quais são os softwares para fazer scanner, que tipo de vulnerabilidades que existem, e mais nesse sentido, assim. Fala, Jean. Aí de sábado vai ter um horário fixo para aula ou o professor vai postar o vídeo para nós assistir lá depois? Eu já vou mandar hoje o vídeo e aí vocês podem assistir e fazer quando vocês quiserem. Só enviem a tarefa até a próxima aula, né? Tá, legal. Então até quinta tem Isso duas aí. tarefas para enviar. É isso, tá, pessoal? Boa noite. Valeu. Valeu, boa noite. Valeu. Até mais. Boa noite.